Quero falar agora sobre o fim do gasto mais inútil da história recente do Clube Atlético Mineiro. Na temporada passada, o Galo gastou 250 milhões de reais apenas com juros da dívida. O que significa isso? O Atlético tem lá seus quase 2 bilhões de reais de dívida. Apenas por conta dos juros dessa dívida, o Galo gastou no ano passado 250 milhões de reais. Se você dividir por 12, dá para dizer que os juros da dívida custaram ao Galo cerca de 21 milhões de reais por mês. Basicamente o valor da folha salarial. Não fosse por esse custo absolutamente maluco, e o Atlético, por exemplo, poderia ter uma folha de 42 milhões de reais, que o tornaria bem próximo dos custos e gastos que o Flamengo tem com o seu elenco principal. Essa situação envolvendo o pagamento de juros da dívida está perto do fim. Isso porque Rubens e Rafael Menin, os principais acionistas do Atlético, prometem um aporte de até 520 milhões de reais nos próximos 40 dias. E essa grana vai ser utilizada basicamente para a quitação das dívidas bancárias, que hoje somam na casa dos 600 milhões de reais. O Atlético, inclusive, já está discutindo com bancos por pagamento dessas dívidas. Imagina-se que com a antecipação do dinheiro, o Atlético consiga baixar esses 600 milhões, fazendo com que o aporte total seja suficiente para zerar as dívidas bancárias. Todas as outras dívidas do Atlético, na visão dos acionistas do Galo, são absolutamente controladas e não vão causar grande dificuldade. Com esses 250 milhões de reais de economia por temporada, vai ser bem mais simples gerir o Atlético, inclusive aumentando capacidade de investimento, folha salarial e também contratação de jogadores. Só mais uma sobre o Atlético. Com o aporte que será feito por Rafael e Rubens Menin, o Galo também vai conseguir diminuir as ações de Daniel Worcar, o dono do Banco Master, que está preso envolvido em um dos maiores escândalos financeiros do país, é hoje dono de 26,8% das ações. Ele e todos os acionistas serão convocados para colocarem dinheiro de forma simultânea a de Rafael e Rubens Menin. Como o Worcaro está preso, sem menor capacidade de colocar dinheiro, dá para imaginar que o Worcaro não terá capacidade de se comprometer a colocar mais grana, tendo a sua participação na SAF atleticana reduzida. Pergunta, deixa eu ver quem é que está perguntando aqui. O Tim Mazuca. Salve, Nicola. Alguma novidade de Fred, Torreira, Alô Mônaco e Assad no Galo? Cara, o Fred e o Torreira, todos esses que você citou só podem ser contratados a partir da metade do ano, né? São atletas que estão no exterior e a janela é aberta por aqui, é só para jogadores que atuam no futebol brasileiro. Vale a lembrança de que essa janela para o exterior abre só na metade do ano. Sobre o Fred, eu queria falar especificamente sobre o Fred. O Fred é atleticano, fanático, torcedor do Galo, nasceu em Belo Horizonte, já esteve nas categorias de base do Galo. Se depender dele, é grande a chance de o Fred virar reforço atleticano na metade do ano. Mas os empresários do Fred estão decididos a ouvir mercado, então, a ouvir outras propostas. E o que eu escutei de uma pessoa com quem conversei do staff do Fred é de que há mais 4 clubes brasileiros grandes interessados na contratação dele, tá? Não tem nada perto de fechar, não tem nada que dê para cravar, mas existe o interesse de outros clubes brasileiros na contratação do Fred. O Torreira, todo mundo ficou com a impressão de que pode haver acordo com o Torreira, diante das palavras do Paulo Brax na última entrevista coletiva. A forma como o Brax descreveu esse primeiro volante que é buscado, que é alvo, ficou muito na cara que era o Torreira, tá? Torreira que já teve a vontade de voltar para a América do Sul para tentar ficar um pouco mais perto da família e estar no Atlético Mineiro é bem mais perto do Uruguai do que qualquer país do futebol europeu, tá? Bom, respondendo a mais essa, vai mandando a sua pergunta aí, a gente vai mercado e mais. Ó, aqui, quem tá por aqui? Leandro Eringer. Boa noite, Nicola. De quanto será o aporte do Galo? Até 520 milhões de reais. E aí tem uma conta importante para ser comentada com vocês. O Galo hoje tem 600 milhões de reais de dívidas bancárias. E especialmente por causa das dívidas bancárias, o custo do juro da dívida do Atlético no ano passado foi de 250 milhões de reais. Então imagina que você tem uma dívida, né? E além de devolver o dinheiro que você deve, ainda tem os juros. Os juros são astronômicos. E no caso do Atlético, tiraram do Atlético 250 milhões de reais no ano passado. Você divide por 12 e o custo desse juro no ano passado foi de 21 milhões de reais. Basicamente o custo da folha salarial do Galo.
Se não houvesse isso, o Galo poderia dobrar a sua folha salarial. Foi por isso que Rafael e Rubens Menin foram convencidos a fazer um aporte de até 520 milhões de reais. Eles estão em negociações com os bancos para tentar que esses 520 milhões sirvam para quitar os mais de 600 milhões de reais de dívidas bancárias. Se isso acontecer, Leandro, o Atlético deixa de ter praticamente todo esse custo de 250 milhões de reais por ano com os juros, tá? E o Paulo é um dos caras que a gente tem amizade já há algum tempo, e eu conheci ele na sexta-feira da semana passada, fomos lá no Joaquins, ele é de Minas, torcedor do Galo, teve em São Paulo, e a gente foi lá comer um lanche. Fala, Nicola, o Dino sempre zoa no grupo que o Flamengo é freguês do São Paulo. Eles são muito mais fregueses da gente, aqui é Galo. Boa. O grupo de WhatsApp tá pegado lá, o pessoal se cornetando, enfim. Por enquanto tá tudo, tô administrando lá para ver se alguém passa do limite pra gente aplicar um cartão. Falar mais um pouquinho, Cláudio, do lado atleticano, desse jogo de ontem, dessa vitória contra a equipe do São Paulo, e a importância dessa vitória para alguns aspectos, né? Inclusive você tem personagens pra gente repercutir, Cláudio. Vamos lá. Primeiro, vamos trazer o cara que voltou, né, Cirilo? O Lianco. Ele não jogava desde o início de outubro, ele retornou ontem e teve aquele ato simbólico. O Hulk, né, foi até o lado do campo ali, a entrada do Lianco, passou a braçadeira para o zagueiro. E ele, quando entrou, a torcida, tava o Galo ganhando, né? O Lianco é um cara muito querido pela torcida. Ele celebrou o retorno e falou sobre uma briga de posição agora. Ele quer voltar a ser titular em breve do Atlético. Da gente sabendo sofrer o jogo, sabendo, enfim, aproveitar o momento do gol. Então, e contra um clube que me revelou, né, que eu subi como profissional. Enfim, acho que se eu pudesse escrever no papel da forma que eu gostaria de voltar, eu acho que seria um pouco menos ainda do que foi hoje. Me emocionei demais quando eu entrei em campo, acho que passa um filme na sua cabeça. E graças a Deus eu consegui voltar, tô bem, espero continuar agora com a sequência, né, de jogos, minutagens e voltar a ser como que eu tava antes. Você respeita a opinião do treinador, mas agora briga pela titularidade, né? Não deixa de ser. Sempre, né? Acho que até quando eu tava lesionado eu já tava enchendo o saco ali. Hoje foi o 4º jogo, né, que eu vim desde a minha lesão. E hoje eu pude jogar ali, não sei quantos minutos foram. Eu já tava enchendo o saco deles assim antes já. Eu sei que é no tempo de Deus, mas eu já não vi a hora e pra mim já tinha passado até da hora de eu voltar. Mas, cara, eu acho que essa dor de cabeça que ele vai ter, né, igual hoje a gente tá tendo o Ivan sabendo aproveitar as oportunidades dele. O próprio Alonso hoje fez um jogo muito bom. A linha defensiva ali foi um dos jogos que eu acho que mais suportou as coisas, e foi o Ivan e o Alonso, né? E tem o Vitor Hugo que tava jogando, que tá fora, o Juan que tava suspenso, eu voltando, então eu acho que vai ser uma briga boa, né? Tudo em prol do Galo, lógico. Tá aí então o Lianco, né? Feliz da vida, e já tá pensando em titularidade. Eles tiveram que segurar o Lianco, viu? Porque ele queria voltar muito antes. Ontem ele já teve alguns minutos aí com o técnico Barba Domingues. Eu até acredito que ele vá de novo como opção para o banco de reservas, e aí durante a data FIFA vão ter 10 dias para preparar melhor o Lianco, para aí sim, né, quem sabe já retomar a titularidade. Vamos trazer o Barba também para vocês comentarem sobre o jogo. Ele analisou o desempenho do Atlético ontem, destacou que o time precisa sim muito evoluir, precisa melhorar. Lo que hay que destacar es a quién se le ganó, la rivalidad que hay entre los equipos. Hoy era el puntero del torneo y creo que hoy el equipo fue serio. Cuando tuvo que defender, se arremangó y defendió. Cuando tuvo que ir a presionar alto, lo hizo de buena manera. Hay cosas a corregir. Cuando tuvimos que jugar, por momentos tuvimos buenos pasajes de posesión, y ahí me parece que hay que o tenemos que ser pacientes, porque ante tanta urgencia del resultado y
y conseguir los 3 puntos y mostrar la cara que ha mostrado el equipo, nos apresurábamos de más y nos sacábamos rápido la pelota de los pies. Entonces, podemos construir mejor, se puede jugar mejor cuando tenemos la posesión. Tá aí então o recado do Barba Domingues, que o time pode construir melhor as jogadas, pode evoluir muito quando tiver a posse. Foi o recado dele, que ele quer um Atlético pelo menos com esse espírito de ontem na marcação, defensivamente, mas no ataque, quando tiver a bola, e mesmo que tiver menos a bola, Cirilo, ser um time mais efetivo no ataque. O jogo de ontem, Atlético e São Paulo, o Marques, para te ouvir sobre o jogo também, a importância desse resultado, a importância da vitória, como o Atlético chegou a esse resultado, e eu disse ao Alê no primeiro tempo, 2 vitórias em 2 semanas seguidas, por 1-0 jogando em casa. Mas, em uma, o Everson foi o melhor em campo. Ontem, nada disso, né, Marcos? É verdade, Cirilo. Muito em cima ali daquela fala do Barba, né? Me chama a atenção quando ele fala da evolução. A evolução, ela vai acontecer de uma forma natural, né? Com treinamento, com o dia a dia, né? Vai ter a data FIFA agora, que ele vai estar próximo do elenco, todos os dias para treinar, quem sabe até em 2 períodos, né, Fabrício? Para ter entendimento, né, técnico dos atletas, entender a fundo cada um, como cada um funciona. Então essa fala dele é importante, né, no aspecto de evolução. Ontem a gente já viu, neste jogo contra o São Paulo, o que ele prometeu na sua chegada. De um time que vai correr e que vai correr. A gente viu muito disso ontem, de entrega física do Atlético durante os 90 minutos, principalmente no final do jogo. Naquela emergência, sabe, de você correr para trás e defender o resultado. A gente viu a turma lá da frente, que teoricamente tem aspectos ofensivos, né? E eu retrato para o meu jeito de jogar na minha época, né? Que era sempre uma dificuldade o atacante voltar lá atrás. Era melhor me tirar do que pedir para eu voltar lá atrás para ajudar. E a gente viu o Dudu, a gente viu o Hulk, a gente viu o Coelho, que já tem no seu jogo natural, né, voltar para ajudar. Então, cara, isso aí foi legal demais. Eu não quero nem entrar muito na parte técnica do jogo, entendeu? A parte técnica do jogo, o Atlético teve as suas chances, o São Paulo também teve, o Atlético, sobretudo, com os chutes de média e longa distância, né, com o Hulk, com o Pérez, né, que acertou um belo chute também no início do jogo. Ou no segundo tempo, não me lembro bem agora, mas o Pérez, que trouxe uma energia diferente para o jogo. Eu falo muito sobre isso aqui, sobre os jovens, ô Fabrício, de trazer energias diferentes, energias novas, né, para um time que estava muito apático e muito entregue dentro do campo, né, que não conseguia suportar uma pressão. Eu acho que os jovens trazem isso, trazem um fato novo. Falo muito disso aqui, né, Cirilo? Daqui a pouco a gente vai ver mais de Cissé também nessa equipe. Eu, cara, assim, eu compro o barulho dos jovens. O jovem bom de bola, né? Tem jovem ruim de bola também. Mas os bons de bola tem que ser oportunizado, cara. Bons de bola, jovens no seu entorno, com atletas de experiência. É um bom remédio para uma equipe doente como estava o Atlético, entendeu? Se você quer uma equipe que corre o tempo todo, que se entregue, né? Você tem que botar os meninos, cara. Trazem uma energia nova e ontem eles conseguiram, de uma forma muito, muito eficiente, né, fazer um jogo muito honesto, sem sofrer pressão do São Paulo, que tem um excelente time. Tem 2 meio-campistas que jogam demais, os baixinhos, né, Marcos Antônio e Danielzinho. Os caras gostam da bola, quer a bola no pé o tempo todo. E o Atlético não sofreu com essa equipe ontem. E fez um jogo convincente. Ô Cirilo, era esse convencimento que o torcedor do Atlético queria ver da sua equipe. Ele saiu de casa desconfiado e voltou para casa feliz depois da grande vitória. Ô Marcos, eu também assim achei que não é simples trazer esse fato esse fator que o Barba conseguiu, né? Colocar essa competitividade. Ontem eu assisti um pouco do jogo. O time muito comprometido. Em nenhum momento o time do Atlético ficou exposto. O time inteiro voltando, marcando. E assim, jogou o jogo como tem que jogar, né? Contra uma grande equipe que era o São Paulo. E eu acho que tem que saber viver cada jogo. Tem jogo que vai ter que se impor um pouco mais, propor jogo. Tem jogo que não. E esse fator que ele trouxe aí de competitividade é um início pra tudo, né, Marcos? Porque tem muitos times que hoje não conseguem. Pode ter um bom time. Mas se não tem essa tiriça, preguiça, não vai, cara. Nós falamos de tiriça essa semana. Você viu? Até deu risada. Pô,
tiriça, preguiça, pô, jogador de futebol, cara, que não corre atrás do Valeu, adversário. Oliveira, essa carniça. Velho, isso não funciona, Alê. Você tem que correr, cara. Correr, pô, entrar no campo de futebol é um prato de comida. Por isso que os jovens, muitas vezes, tem jogador mais experiente que tem isso também, mas tem essa fome, né? Sabe, tem essa vontade a mais, né? Porque ainda quer conquistar. O Barba falou do ataque, né? O Cirilo falou que acha que precisa produzir mais ofensivamente. Eu acho que isso tem muito a ver com o Cassierra, que tem uma função importante. Por quê? Ele libera o Hulk, né? Então o Cassierra fica ali entre os marcadores, os zagueiros, e o Hulk tem mais liberdade para se movimentar. Aí a questão é a seguinte, né? Por incrível que pareça, o Hulk corre mais para trás que o Cassierra, né? E eu acho que aí a coisa começa a dar uma azedada, porque o Hulk aí com seus quase 40 anos não tem condição para fazer isso em todos os jogos, em boa parte das partidas, né? E também o Cassierra tem que se pagar, né? Quando a bola vai para ele, quando ele tem a oportunidade, ele tem que ser mais efetivo. Mas se ele tira o Cassierra, vamos supor que ele coloque um Dudu, um Renier, ou até um Scarpa no meio campo, o Hulk vai cair de novo naquela armadilha que é ficar preso entre os dois zagueiros. Então o Cassierra faz bem pro funcionamento do time, mas ele tem que ser mais efetivo. E no meu modo de entender, isso acontece em algumas equipes, no momento que o Atlético tem a bola, o Cassierra é o centroavante e o Hulk com liberdade para passear por todo o campo ofensivo. Quando o adversário tem a bola, o Hulk é o cara mais adiantado e o Cassierra corre para trás. Porque daí você deixa o seu principal jogador e mais veterano, mais saudável e mais próximo do gol do adversário quando você retomar a posse de bola. Destacando o que você disse do Cassierra tem que se pagar, ele precisa fazer gol, né? Também. O centroavante se paga fazendo gol, né? Ou também dar assistência, enfim, participar mais, tá ali mais no bolo, né? Ele foi titular 2 jogos, né, Cirilo? Contra o Inter e contra o São Paulo. Foram os 2 jogos que o Galo venceu no Brasileiro. E ele fez um gol pelo Atlético, foi de pênalti naquela goleada sobre o Itabirito. Com bola rolando, ele não fez gol ainda. Ele fez gol naquele jogo ali que tava uma goleada já. A turma deixou ele bater o pênalti, né? Mas com bola rolando não fez ainda. Mas ele tem toda uma adaptação, né, Marcos? Eu acho ele meio durão ainda, essa coisa de jogar lá fora, deixa o cara muito duro, né? Muito... mas a bola chegou nele também, e não é que chegou nele e ele conseguiu, teve, né? Ele conseguiu até sustentar, não é que chegou nele, ele perdeu. Eu acho que ele tá com uma dificuldade, cara. Porra, eu sempre falo desse gramado sintético do Atlético, cara. Ele meio que tá patinando, sabe? Eu presto muita atenção no detalhe do atleta, entendeu? Cara, para dar uma saída, eu já saio patinando, para receber a bola eu tenho que fazer um movimento mais lento para eu não cair. Cara, eu sempre falo essa M aqui, entendeu? Eu acho que os caras, Alê, eles precisam treinar lá no campo, cara. No campo sintético. Entendeu, cara? Assim, que é a grande novidade aí pro adversário, mas ele é novidade para você também, cara. Entendeu? Não pode ser novidade para você. Não pode. O Cassierra tá aí, tem 1 mês mais ou menos. Às vezes ele nunca jogou num gramado sintético na vida dele, entendeu? Mas no CT tem, né, ô Claudião? No CT tem. Mas no tipo, CT não é o mesmo. Não é do mesmo padrão, entendeu? Não é o mesmo tipo, não. Mas enfim, é uma bandeira que eu carrego aqui, eu acho que eu carrego sozinho. Não, eu acho que você tem razão. Obrigado, gente. O Marcos, mas ontem foi legal, né? A promoção da torcida ontem foi outra atmosfera, né? Não, tá louco. Outra coisa, porque o outro jogo, 10 mil... Com a torcida é outra coisa, é outro ambiente, é outro jogo, né? Isso faz toda a diferença pro Atlético. O Claudião falou dos 7 convocados. Sim. Que, claro, tem um aspecto positivo, né? Sem dúvida de você valorizar o teu grupo, mas seria o momento em que o Barba ia treinar o time, né? Ia condicionar o time. Não vai ter os caras. Menos 7, né? E outra coisa que me preocupa muito é a seleção do Equador, que convocou o Minda, né? A seleção do Equador deve estar num desespero, rapaz. Vai jogar Copa do Mundo. Ele tá jogando pouco aqui também, né? Ou se não, ele é bom no samba. Porque tem uns caras que vão pro samba, né? Tem a turminha bom do pagode, né? Esse cara deve ser o Zeca Pagodinho do Equador, porque
Olha que desespero da seleção E o do Equador Equador. vai pra Copa. Copa Vai pra do Copa, Mundo, tá? Copa do Tá. Mundo. Ainda vai? Não, eu não sei, né? Mas o Equador vai pra Copa. Não, sim, vai à frente do Brasil, inclusive nas eliminatórias. Exatamente. Mas Chegou aqui o Thiago Reis, cara. Precisa ver o Thiago Reis jogando na grama sintética, cara. Como ele desenvolve, Diria que ele é sabe? o rei da grama sintética. Toca, sai, não cai, não escorrega. Mas na grama natural é uma desgraça. Joga muito. Na natural ele sofre um pouquinho, mas na sintético, cara. O Ale, no o Minda vai jogar com o Equador contra o Marrocos e contra a Holanda. São 2 jogos duros. Nossa senhora. Pesado. Duros. Pesado. Vamos ter Minda Carimbou contra... a ida dele na Copa. Carimbou. Escuta o que eu tô falando. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo importante aqui no canal Trinca Galo, informações do Atlético Mineiro para te manter sempre muito atualizado. Fortalece com like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo o que você quiser pra gente estar trocando aquela ideia, fechou? Faça parte dessa comunidade que só cresce a cada dia mais e mais. E fortalece com like, é muito importante aqui na plataforma para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos, beleza? Ativa o sino da notificação se puder, não custa nada. Você vai ser notificado toda vez que a gente postar notícia nova aqui no canal. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus, até o tchau, tchau.